Já estamos ao vivo, já. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, super bem-vindos. Olha com quem eu tô, já está aqui comigo, a gente já estava batendo um papinho. O Henrique Gasparetto, não precisa maiores apresentações, né, Henrique? Meu povo todo já te conhece, com certeza. E é uma honra ter você aqui, a gente conversar um pouquinho, que é importante mesmo a gente falar sobre esse assunto dessas flutuações aí dentro dessas frequências todas que a gente está sofrendo, né? Então, trouxe o Henrique aqui para ajudar a gente, viu? Ele fala de uma forma diferente, às vezes eu me enrolo tanto para falar sobre frequência, Henrique, eu não sei como é que o meu povo me entende. Mas tá aí, ó, Henrique Gasparetto, para vocês, Terinho, ao vivo e a cores. Boa noite, Meire, boa noite a todos. Então, sabe que hoje à tarde, até a minha mãe, ela está aqui em Santa Maria, na cidade que eu moro, a passeio, e eu até estava comentando com ela. Eu disse que a maioria das pessoas que eu assisto, acompanho, admiro, hoje estou tendo a oportunidade de estar fazendo lives, vivenciando, compartilhando com elas do momento. Então, para mim é uma honra, como um sonho, poder estar com você, com a Karen, com todas as pessoas que eu sempre acompanhava, admirava, hoje conversando juntamente, e com todos as pessoas que te acompanham, que te seguem também. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Então, e aí eu trouxe o Henrique aqui também, foi um convite bem legal, ele logo aceitou. Eu falei que a Kelly que intermediou aí a gente para a gente poder fazer esse papo aí com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho até do que está acontecendo nesse momento, essas diferenças todas que a gente está sofrendo. Eu hoje estava assistindo até um vídeo legal falando bastante, está bem explicadinho, sobre todo esse momento que a Terra está passando, essas flutuações que a gente sofre, e acaba que a gente reverbera mesmo. Tem gente que não entende, não sabe o que é isso. Então é legal a gente começar a falar, né, sobre isso tudo. Exatamente. Isso é uma coisa que é um assunto que muitas pessoas acabam sempre tendo dúvidas, perguntando. A gente tem vários meios de estar também verificando isso. Dando um exemplo, assim, a ressonância Schumann, que é a própria aura do planeta, a vibração do planeta, ela anda fazendo picos diferentes. Ela, por vezes, está lá no alto, daqui a pouco está lá no baixo. E nós também estamos tendo essas flutuações, esses picos. O que a gente poderia dizer que é isso? É uma adaptação, poderia dizer até um treinamento, usando outras palavras, para nós irmos adaptando as energias, adaptando as estruturas físicas, bioelétricas, de todos os seres que são vivos aqui no planeta, transitando por dimensões. Então, abrindo esse assunto, a gente poderia dizer assim, hoje aqui no planeta, pegando o ser humano, existe a capacidade, ou seja, tem seres humanos que eles já conseguem fazer flutuações, lógico que não permanentes, não de forma totalmente consciente, mas transitando até quarta, quinta, sexta e até sétima dimensão. É o que a espiritualidade tem trazido, que existem formas de se acessar até a sétima dimensão, aqui, dentro dessas flutuações. A gente consegue, né, até a sétima. Isso, é lógico, né, Meire, que a gente não vai conseguir ficar numa sétima dimensão. Por isso que a gente até colocou esse título, são flutuações. A gente vai subindo o nosso campo. A gente pode fazer uma analogia igualzinho com a ressonância Schumann. Ela sobe, daqui a pouco ela baixa novamente. Aí ela se mantém um bom tempo naqueles períodos mais baixos. Daqui a pouco ela sobe de novo. É mais ou menos isso que a gente faz também. Porque o planeta, ele vai se adaptando e a gente vai se adaptando junto. Porque quando você pensa aqui no planeta, ele se adaptando, indo para uma quinta dimensão, tudo que está nele também precisa ir se adaptando. Então, é uma forma gradativa. Nós
não estamos fazendo uma atualização assim, imediata, instantânea. Precisa ter todo um processo de você ir também se adaptando, seu sistema, ir ancorando energias. A gente pode falar um pouquinho sobre o nosso quociente energético, a forma que nós vamos também subindo isso, e também, se a gente quiser, pode abordar um pouquinho depois sobre DNA também. Não, é interessante a gente falar sobre isso. Eu sinto assim que a gente reverbera. Quando o planeta dá esses picos, ele é um organismo vivo, ele está passando por essa transição toda, né? Toda a nossa galáxia, todo o nosso sistema solar, como os demais sistemas solares que orbitam em volta de Alcione, creio eu, né? Está passando por esse período de transição mesmo. E aí eu vejo assim como algo extremamente natural. É físico, é quase que fisiológico, vamos dizer assim, do planeta. E aí, né, no momento desses picos, a gente reverbera, é isso? A gente recebe a influência. Exatamente, porque o universo em si, ele é consciência. Nós somos consciência. E todos nós temos uma capacidade, vamos dizer assim, que eu sempre digo, uso uma frase que só o amor é real, e que nós temos uma capacidade de dar e receber amor. E essa capacidade, lógico, a gente está falando de energia, a gente pode usar a palavra quociente energético. O que é o quociente? Uma capacidade que você tem energética. Então, é o campo. Quanto você consegue suportar de energia, quanto você consegue também estar transferindo essa energia. Isso é o quociente. Dentro desse quociente, lógico que vão ter algumas pessoas que vão fazendo alguns processos um pouco mais rápidos, bem como você disse, eles são naturais, mas você vai expandindo o campo. Então, essa movimentação toda que a espiritualidade, ela fala, vocês precisam estar expandindo a consciência, vocês precisam estar buscando o autoconhecimento, se conhecendo, é porque isso está diretamente ligado com esse quociente, com o campo energético, a sua capacidade de expandir, de movimentar essa energia. Então, dentro disso, nós conseguimos entender que essas flutuações que a gente faz, que a gente vai fazendo adaptações, também estão aumentando o nosso quociente, nossa capacidade de energia, e cada vez que a gente consegue ter uma expansão um pouquinho maior, nós já vamos percebendo algumas mudanças na nossa estrutura, em nós mesmos, nossos comportamentos no dia a dia. Então, é mais ou menos assim que isso vai acontecendo. Aos poucos, a gente vai se adaptando e vai ampliando as nossas percepções, porque conforme a gente vai subindo também a frequência, a gente amplia, né? A nossa clarividência, a nossa clareaudiência, as nossas sensibilidades, a nossa intuição. E eu sinto assim que as pessoas que me procuram que não entendem direito esse processo, e porque também causa algum transtorno físico, não é? Lógico, quando a gente vai fazendo as nossas movimentações, os nossos processos, muitas coisas elas vão perdendo a forma. Eu não sei se você aborda aqui no seu canal sobre assuntos como hologramas, implantes, Sim, às vezes eu falo. Tá, o que acontece? Como tudo é frequência, tudo tem um campo energético, tudo tem uma estabilização da energia, nós podemos dizer que, vamos dizer, um holograma, uma faixa holográfica, é uma distorção da realidade, um implante, coisas desse tipo, tá? Eles vão estar alocados numa faixa de hertz. Ou seja, você vai ter hologramas, dando um exemplo aqui fictício, imagine que uma pessoa ela está conectada numa faixa holográfica, isso causa vários transtornos para ela, e essa faixa está lá nos seus 10 Hz. Tá? E essa pessoa ela começa a fazer algumas movimentações, começa a buscar autoconhecimento, ela sobe a frequência dela. Então, vamos dizer que ela estava lá vibrando, sei lá, 8, 9 Hz, próximo ali da Schumann, da estabilização normal, ela sobe essa frequência, chega nos 12 Hz. Aquele holograma ele não se sustenta mais, ele perde a frequência, ele simplesmente deixa de estar naquele campo.
Só que... Só uma ressalva, esses hologramas seriam os pensamentos obsessivos, aqueles repetitivos que muitas vezes as pessoas ficam, colocadas pelos obsessores, pelas consciências negativas, só para que possam entender. Também, é que assim, a gente fala muito em matrix, em grade planetária, tem vários nomes, isso, linhas axiatonais, tem várias formas de a gente chamar isso. O que acontece? Geralmente, essas coisas estão na grade. Algumas são autoimpostas, tá? Que seriam questão de obsessores, mas formar uma faixa específica, vamos dizer assim, para Meire, para o Henrique, estar conectado num holograma. O que aquele holograma ele faz? Ele começa a te trazer formas, pensamentos, te trazer coisas que não são reais, mas que buscam também conexões de memórias e de uma série de coisas que você talvez já vivenciou em outras vidas, em outros momentos, e você passa a viver uma realidade que não existe. Um holograma ele faz isso, principalmente nos pensamentos. Dando um exemplo assim, uma depressão, quando essa depressão vem associada a um holograma, ela é muito rápida, porque rapidamente a pessoa perde o senso de realidade, ela está conectada numa matrix, às vezes interna dela, às vezes coletiva. Então a gente tem a grade planetária, tudo é frequência, tudo é hertz, tudo reverbera nessa grade. Talvez você já tenha até abordado esse assunto com o seu público, os seus seguidores, que nós estamos modificando a grade também. Nós estamos fazendo. Então, isso tudo depende de frequência. Porque o coletivo, ele interessa, ele é importante. Porque ele vai deixando de sustentar faixas de hologramas, faixas de distorções que estão na grade, alocadas em determinadas faixas de hertz. Então, quando a gente vai falando, por exemplo, assim, as pessoas elas estão despertando, elas estão buscando autoconhecimento, estão subindo a sua frequência, não assistem mais TV, não fazem mais isso, aquilo, tudo que baixa lá a frequência, elas automaticamente estão se desconectando dessas faixas vibratórias em hertz, trazendo para a gente falar. Só que dentro disso, nós temos como a gente pode dizer, um pensamento linear, uma forma de entendimento linear. E muitas dessas coisas vão trazer esses desconfortos, porque é uma quebra, o paradigma ele está sendo quebrado. Você entendia muitas coisas como verdade. Você tem também a família, todo enredo na sua volta, colocando você num contexto que você entende. Isso são as verdades que eu tenho. Só que você vai quebrando faixas de hertz, quebrando tudo isso, e vão vindo desconfortos, tanto nessa parte mental, emocional, como também na parte física. Porque você também vai quebrando estruturas. Você poderia até perguntar, a gente poderia perguntar para o pessoal que está nos assistindo, quantas pessoas talvez já estão mudando suas formas. A própria Karen traz muito isso, formas de alimentação, formas de sono, formas de quantidade de coisas que come. Quem está se sentindo diferente aí? Como eu não sei fazer enquete, a minha enquete é bem natural. Quem está se sentindo diferente, coloca um eu aí, e a gente vai saber. Está sentindo diferença de sono, mudança, né, de alimentação, algo que você não está se sentindo, está começando a mudar em você. Tem alguém aí percebendo? Olha, eu acredito que a maioria vai ter isso, porque assim, quando você pega, Meire, nesse sentido das pessoas que vêm buscar, que vêm assistir vídeos como do seu canal, como do meu canal, essas pessoas elas estão já buscando, elas estão fazendo uma movimentação de entendimento, de buscar se entender, de autoconhecimento. Então, mesmo que às vezes muitas pessoas possam achar assim, mas parece que nada anda para mim, parece que eu estou empacado nessa coisa da transição, do meu autoconhecimento. Mas não, você está fazendo uma movimentação e isso traz esses desconfortos, isso traz essas quebras. É aquela coisa que até a gente usa meio que como uma piada dentro do meio espiritual, que depois que você inicia, você só vai. E é aquela, assim, não dá para desver o que não tem caminho sem volta. Exatamente. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazendo. E aí, voltando para o nosso título, nós vamos fazendo algumas flutuações. Por quê? Porque nós temos subidas de energia, tá? E aí nós vamos ter também alguns fatores externos contribuindo para isso. Nós vamos ter os flashes solares,
nós vamos ter o que vem do nosso Sol, ejeção de massa coronal, nós vamos ter os flashes que vêm do nosso Sol central Alcíone, atuando na magnetosfera, nós vamos ter a nossa própria movimentação, nós vamos ter os códex, que são os códigos que estão ancorados na grade, até a gente tem lives falando sobre isso, sobre os 144 mil códigos de luz que atuam no nosso DNA. Então, isso também está vindo, os portadores dos selos, que se chamam, esse assunto é bem antigo, vem desde a Bíblia, de muitos locais, então tem tudo isso acontecendo. Então, você sobe, expande, você consegue ativar alguns códigos, a gente chama esses códigos de base, para depois ir lá buscar também, vamos dizer, códigos e atualizações na sua estrutura criogênica. Isso tudo vai permitindo uma expansão desse quociente que a gente estava falando, essa capacidade do campo energético. E com isso você consegue flutuar entre as dimensões. Algumas pessoas já fazem isso tendo um certo grau de consciência, outras pessoas, elas fazem de forma inconsciente. Tem lapsos rápidos, assim, de coisas que ela percebe, sente. Até outra pergunta que a gente poderia fazer aqui para as pessoas que estão assistindo. Se volta e meia elas percebem assim que estão, mas não estão aqui, daqui a pouco estão novamente. É aquela quebra, como se fosse uma quebra assim, de percepção do espaço-tempo. Isso está sendo cada muito vez comum, mais, né? Muito comum. Isso foi o Pandoco que pulou. Ele estava no meu colo, ele resolveu pular em cima da câmera. Calma, Pandoco. Nossa, pronto, senta lá. Eu já estava coçando que ele pulou no meu colo e o pelo dele está voando aqui, eu fico desesperada. Eu fico contra a luz, eu só vejo aquele monte de pelinho voando. Calma, esse gato é bem atentado. Desculpa, Henrique. Não, tranquilo. Até a gente estava fazendo... eu vi que tem algumas pessoas que estavam fazendo a limpeza dos 21 dias e eu também mostrei para elas lá que os meus gatos vêm participar das lives. É um derrubou. Ele veio sentir. É porque aqui está chovendo, então veio só foi um relâmpago, né? Forte, não fez nem estrondou. Mas ele se assustou com a luz e pulou. Tá bom, deixa ele. Eu já estava agoniada que ele pula no colo e os pelinhos aqui voando. Mas é isso mesmo, a gente está sentindo toda essa diferença na gente, essas alterações. E essas flutuações, é o que eu costumo falar também para o pessoal. A gente fica um tempinho, aí o nosso corpo vai se adaptando um pouquinho, aí volta, aí daqui a pouco você vai de novo, aos poucos. E você acha assim que essa mudança toda de DNA, a gente vai readquirir todos os nossos poderes, tipo assim, poder de autocura, o poder de telepatia? Você acha que também isso está lá no nosso DNA? Alguém já te passou isso, que isso faz parte mesmo? Sim, sim. Uma coisa que acontece bastante aqui, até estava explicando esses dias, nessa questão de DNA, porque daria para fazer várias lives, né? Um assunto que ele vai tendo uma sequência. Até eu fiz algumas assim. Mas o que acontece? Então a gente pegaria os 144 mil códigos, eles trazem a base. Porque assim, eu vou tentar explicar de forma resumida. Nós somos seres adâmicos encarnados aqui no planeta. Nós temos uma estrutura de ser para estar encarnados aqui no planeta adâmica. Tá? E essa estrutura, ela envolve os nossos corpos sutis. A gente pega a subida lá, o corpo físico, depois você tem o duplo etérico, logo acima você vai ter o emocional, mental inferior, mental superior, depois você tem o búdico, que é a caixa, o banco de dados da nossa consciência, e o átmico, que é a conexão com o eu superior. Quando você pega lá emocional, mental inferior e mental superior, é dali que vem a maior parte, se não quase toda, da problemática do ser humano aqui encarnada no planeta. Vem dali. Tá? Então, o que acontece? Nós temos essa estrutura. Para encarnar aqui tem essa estrutura. Essa estrutura,
todo mundo fala em 12 fitas, você já deve ter abordado ou ouvido falar em 12 fitas, 10 fitas etéricas, 2 fitas já físicas. E então, consegui pegar um dia essa informação, porque vinha muito isso. Tá, mas se fala muito nisso, mas como é que é? Como que isso funciona? E então eles me explicaram. Quando você pega os corpos sutis, imagina, por exemplo, eu aqui, que esses corpos eles fazem uma subida, né? Então, no físico nós temos esse DNA, ele vem sempre em dupla. Tá? Então vem 2 fitas, tá? Que elas chegam no corpo físico. Depois o duplo etérico não tem nenhuma fita. Depois os outros 6 corpos sutis, todos eles uma dupla chegando, só que de forma etérica, tá? Em cada corpo. Então, quando você pega, por exemplo, um corpo emocional e você fala assim, nós estamos ativando, ele vai estar ativando nesse corpo sutil. Ainda é etérico. Muita gente confunde tudo isso, acha que nós vamos chegar um momento aqui, subir e ativar tudo de uma vez. Inclusive, isso que nós estávamos falando sobre flutuações, adaptações, de você estar fazendo isso, como para a gente fazer isso de forma instantânea, seria o que a gente chama, a gente tem linhas de tempo aqui no planeta, uma linha de tempo última, que todo mundo fala, o grande flash solar, que colocaria todo mundo já numa frequência ascensionada de 5ª dimensão. Aqui. Nosso corpo nem suportaria, né? Não suportaria hoje. Por que ela seria uma linha de tempo última? Porque está se dando oportunidades para que mais e mais pessoas façam essa movimentação, subam o seu quociente, subam a sua capacidade de energia para adentrar mesmo, a ser um herdeiro da nova Terra, ascensionar, ir à 5ª dimensão. Então, um flash solar, o grande flash, ele faria isso de forma instantânea, mas hoje, sim, um número bem, a gente poderia dizer assim, bem positivo, seria 1/3 da humanidade ter essa capacidade de fazer isso. E nem agora, estar daqui um tempo apta para isso. Então, é um trabalho que ele segue, existe o apoio espiritual para que tudo isso ande de uma forma mais natural, como você disse antes, harmônica. E então, a gente não tem isso. Então, essa mesma forma do DNA, ela vai acontecendo assim. Só que aí a gente tem, quando nós falamos em DNA, 2 heranças. No físico, aqui nós encarnados, aqui temos 2 heranças de DNA. A parte de DNA que vem dos nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, aqui encarnados mesmo, e a gente tem a parte do DNA que ela vem do nosso DNA de alma. A gente chama isso de estrutura criogênica, lá da mônada, da nossa origem cósmica, tem vários nomes, vem de lá. Então, o que acontece? Nós estamos aqui encarnados nesse corpo, nessa estrutura adâmica de corpos sutis, e quando a gente fala em 144 mil, o que são 144? A gente tem 12 numa mônada, né, forma 12 superalmas, e cada superalma forma 12 fractais. Então, a gente pega 12 vezes 12, dá os 144. Uma mônada completa, ela tem esse número. Nós temos 1000 mônadas trazendo a estrutura do planeta Terra aqui, por isso 144 mil. Então, existem 144 mil códigos que eles precisam ser ancorados na grade planetária, lembra, na frequência, ficar lá, para que as pessoas subam o seu quociente e consigam se conectar com essa informação, com essa frequência, para estarem atualizando elas mesmas. Só que esse código, esses 144 mil selos, códigos, eles são códigos base. O que é um código base? É uma estrutura... Sabe quando você pega uma geometria sagrada? Arcturiana? O que ela faz? Consciente você não entende ela, mas a sua alma entende o que... É como se faz uma descriptografia daquilo, para a sua alma entender o que aquilo quer ativar, o que aquilo quer fazer. Então, esses códigos base são a mesma coisa. Eles fazem uma movimentação toda no seu ser, no seu DNA, para você ativar um filamento, vamos chamar assim, que ele vai buscar uma informação na sua estrutura criogênica.
Agora, uma dúvida. Essas 144, vamos chamar de almas, de essências, né? 144 mil, elas estariam todas encarnadas aqui no planeta nesse momento? Como é que elas fariam essa transmissão? Sim, na verdade é assim. Vamos supor que você é uma das 144 mil. Tá? O que acontece? Não sei informar se elas estão agora, nesse exato momento, todas elas encarnadas juntas, ou se algumas já desencarnadas. Acredito que devam estar. Mas o que acontece? Então, ela vem para cá com uma, vamos dizer, missão de ela aportar, dela ser uma portadora, ele se chama, em várias culturas, os selos, os códigos. E o que ela faz? Ela, estando encarnada, ela está trazendo com ela esse código, esse selo. Como a transição planetária, os planejamentos de Sananda e tudo o que acontece, que eles não são de um dia para o outro, são muitos anos de planejamento, já se sabia que em determinado momento a grade planetária ela ia começar a ser modificada, aonde ela chega numa estrutura mais harmônica, onde dá para lançar esses códigos na grade. Então, vamos lá. Vamos supor que você, Meire, foi uma das primeiras que veio encarnar para trazer os primeiros códigos. Códigos, vamos dizer, mais básicos, que a pessoa subiu um pouquinho o campo, já tem capacidade para aportar aqueles. Tá? Já estão na grade. Depois, começaram a encarnar outros, já com códigos intermediários, até chegar nos mais complexos. Então, vamos dizer, um ser humano que ele adentra a quinta dimensão de forma definitiva, ou seja, vira um mestre de si mesmo, é os nomes que a gente chama aqui, ele estaria com todos esses códigos ativados. Então, assim, nós estamos aqui fazendo os nossos melhoramentos, aprimoramentos, tudo isso que nós estamos buscando, e conforme nós subimos esse quociente, lembra? Frequência, vibração, você consegue acessar outros códigos. E assim nós vamos indo. E o que acontece? A informação que a gente tem, eu sempre digo isso, são informações que vêm da nossa egrégora, não quer dizer que a gente tem toda a verdade, mas é o que chega para a gente, é que esses códigos eles já estão todos, sim, hoje ancorados na grade. Estão todos disponíveis. Aí todo mundo pergunta assim para mim, tá, e como é que eu faço para ir lá pegar eles? Acessar, isso. Frequência. É como se disse, os processos eles ocorrem de forma natural. O que você pode fazer? Buscar o seu melhoramento, buscar autoconhecimento. Até quando perguntam para mim, tá, mas o que é espiritualidade para você? Autoconhecimento. Porque quando você toma consciência, você expande o campo, sobe vibração, você vai se domando, você não vai caindo mais em muitas armadilhas, em muitas coisas que a frequência vai baixando. Então, é a capacidade que você tem de subir sempre a sua energia, o seu campo, e estar aportando cada vez mais esses códigos, esses conhecimentos. E aí que muitas pessoas vão sentindo esses sintomas, vão mudando, muda alimentação, muda sono, pessoas relatam que estão rejuvenescendo. A gente tem uma série de coisas acontecendo no sentido... a gente, como eu digo, poderia fazer várias lives, mas vamos pegar a parte hormonal. Você pode a gente sente diferença. Estatísticas que processos autoimunes, vamos chamar assim, isso está disparado. Aí também fui tentar buscar, principalmente com o Dr. Alonso, um entendimento do porquê isso subiu tanto. Assim como já fui buscar do autismo, de várias outras coisas, para a gente focar um pouco aqui. Um processo autoimune. O que acontece? A pessoa começa a se sentir um pouco diferente, está sentindo algumas coisas, ela vai buscar um médico. Vai buscar ciência, vamos dizer assim. Quando ela vai lá, começa a se fazer exames, buscar o que está se passando. Quando não se tem um agente externo, um ataque externo sendo feito em você, ele é interno. E interno é está se auto-atacando, autoimune. Então é isso que a gente vê subindo muito. Só que, perguntando o porquê disso, e porque muitos processos também são passageiros, mas eu só queria deixar claro que todos devem sempre buscar a ciência, médicos, não dá para a gente dizer que é da transição planetária, né?
Mas, o que o doutor Alonso me explicou, imagine assim, que você tem, por exemplo, essa região aqui, no chakra laríngeo, estou dando um exemplo só. Chakra laríngeo, você tem aqui a glândula da tireoide, tá? Onde muitas pessoas também têm muitos problemas hoje, né? Nesse que a gente estava falando. Aí você tem abaixo, mais para baixo, o cardíaco, que você tem a glândula do timo ali, trabalhando, que regula, inclusive, a nossa imunidade. Imagine que você recebeu alguma atualização, alguma coisa, e começou a ter uma frequência diferente aqui nessa região do laríngeo. O timo, lá embaixo, ele não entende ainda essa frequência. Eles, vamos dizer assim, sistemas que antes se conversavam... Eles se conflitam. Exato. E aí que entra que muitas vezes esses processos são passageiros. Quando se equilibra essa frequência, essa informação, passa. Mas eu repito, não dá para a gente pegar tudo isso que a gente está falando aqui e a pessoa diz assim, não, eu vi lá que jogar a medicina fora. Não tem como. Não tem como. Por isso que tudo é gradativo, por isso que tudo a gente está buscando conhecimento, está buscando entendimento para irmos entendendo o que se passa, o que está acontecendo aqui no planeta. Mas é mais ou menos esse o caminho que a gente está fazendo. E dentro disso, a gente volta ali para o nosso título. Então, nós vamos fazendo flutuações, experimentações. Imagine que um dia você talvez passe um dia mais conectado, um pouco maior, ali com a quinta dimensão. E você sente no final do dia um pouco mais de sonolência, um pouco mais de cansaço, outros já vão sentir um pouco mais de leveza. Tudo é diferente também para cada um. Imagina que a gente fala muito sobre seres, né? Sobre diferentes origens cósmicas. Então você imagina que nessa estrutura criogênica, cada um também tem informações diferentes. E é aí que vem esse entendimento. Porque esses códigos que estão sendo lançados na grade, eles são bases, e não códigos finais, vamos dizer assim. Que você tem uma estrutura criogênica pleiadiana, uma outra pessoa tem uma estrutura siriana. É diferente esses códigos. É diferente. Mas aqui... Vão reagir diferente, vão ter a reverberação de forma diferente, não é isso? Por isso que a gente não pode colocar tudo numa caixinha só. Isso, então, é diferente para cada um. O que eu sempre digo para as pessoas é que ninguém está na frente de ninguém. Ninguém está atrasado também. Cada um está no seu tempo, no seu processo. Agora, voltando lá para o que a gente estava falando, o que cada um pode fazer? Teve já a pergunta ali, como subir, né, essa frequência? É você fazendo o que está disponível aqui, buscando autoconhecimento, buscando conexão, buscando se elevar, é isso. Isso é o que cabe a gente fazer aqui. E é o dever de casa. Muitas vezes a gente busca missões, entender qual é a minha missão, e dentro disso nós muitas vezes queremos entender ou ter missões grandes. A maioria às vezes é simples, estando aqui, sendo nós mesmos, deixando essa essência ela aflorar, ela se fazer presente, você está fazendo a sua missão, você está... O resto vira, como eu sempre brinco, vira um magnetismo irresistível, você vai sendo apresentado. Vai sendo arrastado, a coisa vai fluindo. Exatamente. Alguém perguntou sobre convulsões, eu até coloquei porque muita gente está me perguntando sobre convulsões. Tem chegado a você também relato de convulsões, Henrique? De pessoas... É lógico que a gente tem sempre que descartar, né? Vai ao médico, vai ter que procurar, fazer eletrocefalograma, fazer... Mas as pessoas estão dizendo, não está acusando nada, mas eu estou tendo convulsão. A convulsão, quando ela acontece, né, tem uma alteração ali na atividade cerebral, e também ela deve ter muito cuidado, porque às vezes, dependendo de como essa atividade for, ela se perde aquela área afetada. Então, assim, primeiro eu queria deixar isso claro, que não é uma coisa que a gente pode chegar aqui numa live e dizer que é isso. Não tem como, porque... vamos dizer, eu por formação sou engenheiro, então não posso tratar de saúde, de medicina, mas, vamos dizer, você busca esse entendimento médico
Às vezes eles vão encontrar realmente algumas coisas, às vezes eles não vão encontrar, mas sim, como tudo que está acontecendo no planeta está interagindo com tudo que é bioelétrico, tudo que é vivo aqui. A gente vê a nossa magnetosfera, ela praticamente tem uma perturbação muito grande, existe uma falha ali que está na América do Sul, tem muita coisa acontecendo, e isso muda tudo, muda toda a forma. Veja um exemplo, a gente pegar satélites, tudo está tendo que ser colocado cada vez mais para o alto, pegar mais alto e outras camadas mais altas, porque está perdendo frequência, está perdendo sustentação. E imagine a gente aqui, encarnados num corpo aqui, tudo vai ser da mesma forma. Imagine que quando a gente tem um flash solar, por exemplo, muitas pessoas se preocupam se não vai cair as comunicações, porque é tão forte. Às vezes a gente teve, faz 2 dias ou 3, a gente teve um classe X2, que é ultra forte, então fica toda aquela preocupação. Imagine que o seu organismo, você também vai sofrer impactos com isso. Vocês têm o poder de, por exemplo, alterar satélites, alterar comunicações. Imagina o nosso corpo, né? Também. E nós somos também eletricidade, nós somos de formato de eletromagnetismo. Então, se afeta um satélite, todo funcionamento eletromagnético, vai afetar a gente também. E foi bom você lembrar que a gente também está aqui bem debaixo da anomalia do Atlântico Sul, que ela está cada vez se expandindo mais. A nossa magnetosfera está como um buraco aqui em cima da gente. Isso, tá mais fininho. É interessante isso que vocês estavam comentando, só para não fugir muito do nosso tema aqui, mas vocês estavam comentando sobre chuva no Rio de Janeiro, chuva em São Paulo, chuva em Santa Catarina. Você vê que está acontecendo muita movimentação nesse sentido, exatamente onde se tem essa falha também. Então, está tendo muita alteração, muita intensidade em muitas coisas. Então, é uma coisa assim que não dá para a gente chegar aqui e falar, ó, é isso, mas dá para a gente observar. Isso também é você buscar autoconhecimento. Aprender a observar as movimentações. Pode ser uma alteração mesmo do clima que está sofrendo essa interferência mais forte até mesmo, né? Então, a gente tendo esse entendimento, a gente consegue alcançar. E, assim, as pessoas têm, acho que desde lá de trás, a gente tem muita, eu digo que é um rançozinho, de quando acontece algumas coisas assim coletivas, porque esse povo tinha que passar por isso, né? Porque aí começam as histórias, porque lá no passado eles fizeram isso, isso e isso, e agora estão pagando karma coletivo. A minha visão é que nem sempre. Pode ser um momento realmente o que está acontecendo em função do planeta, né? E não tem como evitar isso. Você vê, se a gente está com a nossa malha mesmo ali, magnética, com um rombo, e, de certa forma, a radiação solar entrando com mais intensidade vai causar uma afetação toda no clima, a gente não tem como falar que aquelas pessoas que estão passando por aquilo é porque estão pagando karma. Eu, pelo menos, não vejo assim. Você consegue ver? Dá uma explicaçãozinha aí pra gente. Eu, na verdade, nem gosto muito dessa palavra karma. Esses tempos até alguém comentou comigo assim, porque vai ter uma reunião com os senhores do karma. E eu até disse, bom, mas os senhores do karma tratam do quê? Do karma, manter a gente na samsara. Então, para mim, são os arcontes, os senhores do karma, porque qual é o objetivo? Então, interesse, né, de manter a gente nisso aí. Então, assim, eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu acredito que ela é um meio muito fácil da gente justificar coisas. Quer dizer, a pessoa viveu o karma. Eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, todo mundo conhece a cidade aqui pelo aquele incidente que teve da Boate Kiss. E se fala muito... foi um desencarne coletivo, chocante, inclusive, para todo o Brasil, todo o mundo, e se fala muito nisso. E tem situações e situações, porque, lembra, eu gosto muito daquela não julgueis, porque a gente não consegue ter esse entendimento. Porque você pegar, por exemplo, uma pessoa que ela tem muitos problemas, vamos dizer, uma pessoa que nasce praticamente fica só vegetando,
de praxe, assim, se busca um entendimento que foi uma encarnação compulsória, um ser que precisava vir daquela forma. Só que existe uma tendência de generalizar isso. Sim. Então, não dá para fazer isso, pessoal, não dá, porque às vezes é outra coisa, às vezes é uma coisa positiva, é um dharma que a pessoa está vindo fazer, é uma outra coisa, e infelizmente a gente tem isso de, muitas vezes, querer botar tudo numa caixa, generalizar. Eu lembro de uma vez que eu conheci uma senhora que ela tinha um filho que nasceu com um problema, paralisia cerebral, eu acho, e ele já estava com 30 e poucos anos na cama e ele atrofiou, né? Então, a gente ia lá, ajudava ela, que ela tinha pouca condição mesmo financeira, então levava fraldas, tudo aquilo. E aí uma vez ela falou, e eu ia com a casa espírita, sabe? Engraçado que é assim que vai caindo a ficha. Eu era muito espírita, fervorosa, estava ali, dava aula e tudo. E aí a pessoa que estava comigo, né, lá falando, disse, não, é porque às vezes por misericórdia o espírito que veio dessa forma para a senhora amá-lo, para aprender o amor. Aí ela disse, não, pelo contrário, ele está me ensinando muito amor, porque eu tenho certeza que o meu filho é infinitamente mais evoluído do que eu. A senhora está enganada, falou para ela. Aí, realmente, eu fui para casa e veio numa projeção, explicou tudo, veio a figura dele, até eu lembro, assim, emocionada, que ele era um ser que veio realmente lá de fora, de outro planeta, e quando ele fez a encarnação dele, ele não conseguiu se adaptar totalmente ao corpo biológico. E aí houve aquele problema, porque ele não conseguiu fazer a adaptação, ele estava acostumado a vibrar numa outra frequência com outro tipo de corpo, e aí quando ele chegou aqui, ele não conseguiu se adaptar. Então, é uma coisa que foge às explicações aí que a gente tem. Tem outras, a gente poderia pegar um exemplo assim, só para ficar bem entendível isso, que a luz age com muita inteligência também em muitas coisas que às vezes passam, a gente nem entende. Mas imagine, a gente estava falando desse assunto, né? Trazer códigos aqui para o planeta. Como que a nossa mente vai buscar entender isso num primeiro momento? Você vai lá tentar, é a pergunta que muita gente faz, por isso que eu estou comentando. Aonde eu pego isso? Você conhece? Cadê a fila, senha? Não, assim, você conhece um dos 144 mil? Como saber deles? E aí algumas pessoas começam até a perguntar, eu acho que o fulano é um deles, o ciclano é um deles. E quando a gente vai pensar em inteligência, eu digo assim, é muito mais provável que você nunca identifique um deles. Porque imagina se, com tudo isso que a gente tem aqui no planeta, a gente fala ali de arcontes, de um monte de coisa, você imagina, chegar numa live, você chegar numa live ou num local que tenha bastante alcance e eu falar assim, a Meire é uma das 144 mil. A gente poderia dizer que ficaria muito fácil o trabalho deles. A gente precisa botar os olhos na Meire. Precisa tá ali tem uma pessoa que está trazendo um código, então ela é nossa inimiga, vamos dizer assim. Coitada. Ou você colocar e ninguém sabe. Então você imagina que às vezes algumas pessoas, exatamente nesses exemplos que você estava dando, eles poderiam vir de forma que ficassem imperceptíveis. Bem disfarçados, ninguém ia pensar. Só que muitas vezes a gente não vai buscar essas formas de raciocínio, porque você vai lá, dando exemplo, vai buscar um canal, vai buscar um local, e você vê, nossa, aquela pessoa é muito iluminada, ela deve ser uma das 144 mil. Só que, e isso, inclusive, eu falo muito no meu canal, eu digo assim, a egrégora que não gosta muito dessa palavra despertos. Por quê? Porque existem coisas que a gente distorce. No caso, nós temos essa coisa de, se nós assistimos esses vídeos, se nós vamos vendo, a gente acha que está desperto. Só que o que vale, a gente volta lá no início da nossa live, o que vale
é o nosso quociente energético. É isso. E quantas pessoas, talvez, no mundo, que nunca viram nada disso que a gente fala, elas vibram muito mais alta. Quantas pessoas, talvez, você, Meire, conheça, eu conheço, as pessoas que estão assistindo conhecem, que não entendem nada disso, nunca viram isso, e elas são pessoas extremamente amorosas, são pessoas que você chega perto, elas são luz pura, assim, você quer estar perto delas. Então, ela não é mais desperta, mas o que vale? Quociente de energia, a capacidade que a gente tem. Então, por isso que a gente fala isso, não gostamos muito dessa palavra, lógico, a gente fala brincando, mas é isso, autoconhecimento também vai te trazer essa subida do quociente. Só que aí a gente deve ter até um cuidado. Não adianta buscar conhecimento. Isso não garante nada. Conhecimento é uma coisa, é importante? É, mas não é a única coisa que você precisa. Você precisa aplicar isso. Às vezes você busca e vira não foi nada em prática. Uma salada ali que faz você já nem entender mais nada, sabe? Aquela sede de querer entender de todos os assuntos. Eu até brincava com o pessoal, eu dizia assim, vamos lá, às vezes você vai lá assistir ou estudar uma coisa que diz assim, os arcturianos, eles têm 3 dedos. Aí eu sempre faço pergunta, mas o que você faz com essa informação? Para que serve isso? Quando muitas vezes coisas pequenas, coisas mais pontuais, essas sim vão fazer você crescer, você buscar. Então, a gente precisa chegar num ponto de equilíbrio, num consenso, né? Para estarmos realmente fazendo, que é a nossa subida energética, é a nossa expansão, que é isso que vai nos colocando cada vez mais em conexão com o que a gente almeja. Eu costumo até falar assim, eu uso a expressão, o pessoal que me segue aí já sabe, uso a expressão desperto para aqueles que já estão ampliando suas percepções. Esse está despertando porque ele está entrando na frequência e está começando a ouvir coisas que não ouvia, ver coisas que não viu. Esse cara aí a gente pode, dentro da minha classificação, né, para poder explicar melhor, esse camarada aí é um desperto. Agora, a diferença é você despertar e acordar para a espiritualidade. Porque tem pessoas que estão despertando, isso é fato, muita gente vai despertar, porque é processo natural, está reverberando a nova frequência, vai despertar. Agora é preciso que você desperte e você pegue essa nova percepção que você tem e entenda a existência de um outro plano, além desse, para que você, sim, possa crescer através desses novos, vamos dizer, dons que você despertou, que você adquiriu, que você desenvolveu devido à frequência. Então, foi a forma que eu encontrei de explicar um pouquinho a diferença, porque as pessoas acham, porque o que você falou, eu busco conhecimento, não sei o que, eu ampliei minhas percepções, então eu sou um camarada desperto, o desperto está salvo. E não é assim, você tem que pegar esse despertar e aplicar de uma forma legal. E depois que você entende a existência de um outro plano, você ainda tem que escolher. Eu vou ficar do lado daqueles que têm pensamento altruísta ou eu vou ficar do lado dos que têm pensamento egoísta? Então, por aí vai, é complicado. Exato. Quando você faz a tomada da consciência, eu sempre uso um exemplo. Tá? Muitas pessoas já ouviram esse exemplo e já estão até enjoadas de ouvir sempre o mesmo exemplo. Mas imagine uma crença limitante, assim, que está lá no seu inconsciente. Você não sabe que faz aquilo. Mas esse exemplo é real aqui no contexto das pessoas que já passaram aqui por mim. Tinha uma pessoa que, cada vez que falava a palavra sair de casa, ela corria no banheiro. E um dia peguei essa percepção. Falei para ela, para a gente sair, e ela estava saindo do banheiro e voltou para o banheiro. E aí eu falei, alguma coisa tem. E fomos investigando. Chegamos que existia lá da mãe mesmo uma fala que era assim, quando eles saíam de casa, a mãe dizia, vai no banheiro porque na rua não tem onde ir. Você vê que é mecânico, a pessoa ela não se dá conta disso. Mas quando a gente abordou sobre isso, isso fez uma tomada de consciência. E aí a pessoa estando consciente, ela pensa, opa, eu não preciso ir no banheiro.
Então, é Exato. lógico que a tomada de consciência sempre vai trazer forma de você identificar, de você estar... Imagine crenças limitantes que você vai tomando, padrões de comportamento, coisas que você faz. Por isso que a autoanálise ela é tão importante. Você começa a analisar, não, fiz isso, fiz aquilo, fiz determinada coisa. E daqui a pouco você começa a perceber, por que eu estou fazendo isso? Ou por que quando tem determinada situação eu me torno explosivo? Ou eu tenho essa reação, tenho aquela reação. Você começa a colocar, peraí, eu quero ver o porquê. E aí, tudo bem, você não descobre a origem, mas daqui a pouco você se coloca em alguma situação e se repete novamente. Aí você diz, ó, tá se repetindo. Cada vez que tem tal situação, eu me torno explosivo, me torno agressivo. Quando eu estou fazendo essa coisa, aquela coisa. Então, você vai começando a tomar consciência, controle de si mesmo. Começando, pronto, quando eu entrar em determinada frequência, eu vou tentar me controlar, eu não vou mais explodir. E isso é você ir fazendo autoconhecimento e fazendo evolução. Aos pouquinhos, né? O autoconhecimento é estritamente necessário para a gente evoluir. Ninguém evolui se não fizer uma autoanálise, começar a se observar. Não adianta. As pessoas querem fórmulas prontas, não tem como. E cada um de nós é um ser distinto, diferente. Então a gente tenta aqui orientar, mas cada um vai ter seu processo único, né? De diferença. Um script, né? Eu até falei isso uma vez. Eu disse, pessoal, se eu tivesse, vamos dizer, um script para todo mundo seguir, vocês vão fazer exatamente isso. Eu falei, com certeza eu passaria para vocês. Com certeza ia ser a coisa mais que eu faria, a maior felicidade do mundo. Porém, não tem, porque cada um é diferente. Inclusive, uma frase que eu uso muito, Meire, eu digo, nos tempos que eu fazia atendimentos, com apometria, com outras coisas, eu dizia para as pessoas o seguinte, se você me contar todos os seus problemas, tudo que você entende, em meia hora eu tenho solução para todos eles. Eu só não tenho para os meus. Incrível. Então, é assim, é cada um... Porque quando você olha externo do outro, você não faz isso, faz aquilo. Mas existe todo um contexto dentro daquilo. Existem medos, existem coisas que você não vai ter como entender aquela vivência daquela pessoa. A gente tenta ajudar, a gente faz a nossa parte de mostrar, mas e até com relação à própria verdade. Hoje em dia a gente tem tanta informação na internet que é complicado. Às vezes as pessoas devem te perguntar também, isso é verdade? Aquilo é verdade? Porque eu ouvi fulano, porque eu ouvi Beltrano. E, gente, é muito difícil, porque cada um está no seu caminho, cada um tem um grau de entendimento. Então, o que às vezes é verdade para mim, que bateu, reverberou, não é para o outro. Então, e a gente tem que entender. E as pessoas ficam buscando uma verdade única. Aliás, a humanidade sempre buscou uma verdade única, que são as religiões, né? Que elas buscam, elas sempre fizeram isso, só que elas começaram a se dividir para cada uma ser dona da verdade. E é isso que a gente tem que ter esse entendimento nesse momento. E nós somos diferentes, a gente está em padrão diferente, então até a nossa realidade é diferente mesmo. Né? A gente não pode ter ídolos também. Acontece muito assim, um dia você vai lá, sei lá, você marca uma pessoa num history, ou você indica um vídeo de uma pessoa para alguém olhar. Eu até meio que parei de fazer isso, porque daí o que acontece? O pessoal vai lá assistir aquele vídeo. Daí a pessoa entende que se você indicou aquela pessoa, é porque tudo que aquela pessoa falar é verdade. E aí eu abri uma vez uma live e disse, pessoal, eu gosto do trabalho da pessoa, agora não quer dizer que tudo que a pessoa fale é verdade, nem eu digo, não acreditem nem o que a gente fala. Vamos buscar, porque às vezes você assiste determinada pessoa que 30% vai te servir, outras coisas não. Exato. Então, e eu até sempre digo, se aquele pouquinho do que eu e a Meire estamos falando aqui hoje ajudou você em alguma coisa, ótimo, esse era o objetivo. Então, não tem como a gente fazer isso. E isso é uma coisa que o próprio Emmanuel, outros seres diziam, a gente não pode ter ídolos. Por quê? Em algum momento você vai se decepcionar. Então,
não dá para a gente fazer isso, porque também eu acredito que nenhum ser humano hoje, encarnado aqui, ele tenha 100% da verdade. E se alguém falar que tem, provavelmente deve estar mentindo. Porque é como se cada um vai trazendo pequenas porções do que forma o nosso enredo de conhecimento, o nosso paradigma. Então, é isso. É por isso também que se joga no coração, é por isso que se busca. O coração, a conexão faz a conexão com a alma. A sua alma está validando aquela informação, ou ela está dizendo, não, descarte. É mais ou menos assim que eu acabo entendendo por aí. É o que eu tenho falado para eles também, Henrique, que a gente está ali alinhadinho. Tenta sentir com o teu coração. Assiste as pessoas com o coração. O que tocar seu coração, você vai ouvindo. E mesmo assim, não compra aquela verdade para você. É que ali está o caminho para você encontrar a sua própria. Né? Já foi o princípiozinho. Vai dar um beijo para o Frank, que ele está aí com a gente, meu amigo Frank Menezes. Sexta-feira a gente está junto aqui no canal também. Mas, aliás, sexta-feira agora é no canal dele, que a gente está intercalando. Ó, Panduco, vai derrubar a lâmpada daqui a pouco. Frank, beijão. O Pandoco, que eu já não sei nem mais o nome dele. Henrique, esse gato, ele parou aqui e a gente achava que era uma gata. Tanto que ele está de coleirinha vermelha e tudo, que ainda ficou. Aí a minha filha deu o nome de Pandora. A gente foi chamando de Pandora durante uns 8 meses. Até que a menina que faz a minha unha falou assim, Meire, sinto lhe informar, vou te dar uma notícia que vai te chocar, mas a tua filha Pandora é um menino. Ela conhecia de gato. E aí, tadinho, ele ficou com essa crise de identidade, porque eu já não sei mais do que chamar, eu chamo de Pandoro, sei lá, já misturei tudo. A gente teve uma situação parecida também, achando que tinha uma gata aqui em casa, só que ela ficava na parte externa, vinha sempre ali, e no fim era um gato também. Pois é, ele é muito, muito meiguinho, ele vem, faz carinho e tal, mas ele é destrambelhado. Então, mas a gente, ele deve estar sofrendo influência também das flutuações. Ele deve estar numa outra frequência agora, porque é outro assunto interessante. Os animais também estão passando por isso, né? Também estão passando, só que é um pouco diferente. É como se você pega esse sistema de chakras do animal, ele tem, não sei o nome que a gente poderia dar, é como se fosse um radar interno. Então, muita gente se preocupa muito com como o animal vai se comportar, como ele vai fazer. E a gente vê, às vezes, aves migrando, a gente vê os animais tendo alguns comportamentos um pouco diferentes. É o radar interno deles buscando uma sintonização diferente. Não, quando a gente fala, vai buscar esses assuntos de inclinação, de deslocamento do eixo, isso tudo influencia também nisso, só que os animais eles têm uma percepção diferente, uma consciência diferente também. Então, a gente poderia dizer que eles, nesse quesito, eles vão agir mais instintivamente, buscando um equilíbrio. Não da forma que a gente busca consciente, fazendo análises, buscando entender, buscando... É diferente, eles têm uma limitação nessa parte da consciência, então vai ter uma ação muito mais instintiva, mas eles estão fazendo grandes movimentações também. Eu acho que até o DNA deles vai ser alterado também, para que eles possam também se integrar nessa nova frequência, não? Sim, aproveitando, já que você perguntou sobre os animais, inclusive essa informação veio, e a gente já abordou ela em várias lives, várias oportunidades, que a primeira espécie aqui, e aí, quando a gente fala espécie, pode incluir o ser humano junto, mas a primeira espécie que adentraria para a 5ª dimensão, fazendo essas atualizações aqui no planeta, é a marinha, a vida marinha. Ah, sim. Os golfinhos, baleias, tudo. Isso. E aí a gente pode... Claro, também é uma live, um assunto para uma live inteira, mas quando a gente vê essa movimentação toda das águas, tudo acontecendo, tudo está interconectado, não é à toa que está tendo tanta movimentação. Aliás, você acredita na existência de colônias submarinas? Eu acredito. De seres submarinos, eu também.
Eu acredito, até porque uma informação que eu peguei não faz muito, tá? É que e postei, porque tudo que eu pego eu posto ou abro uma live, porque eu acho que é compartilhar o que você recebe. Talvez algumas pessoas lembram disso, que eu coloquei lá, que estavam adentrando no campo planetário. Quando eu falei campo planetário, no raio aqui do planeta. Tá? Seres, dragões aquáticos, tá? Dragões sirianos aquáticos, e que eles eram mestres, ou eles vinham só em situações especiais, eles não ficam ali fazendo suporte para a transição planetária. É quando tem um grande acontecimento para acontecer. O que a gente entendeu é a partir do DNA. Para quem estudou já o SRA, que é uma técnica que a gente trouxe, também já abordei isso dentro da apometria, dentro de outras coisas, que quem entende de genética aqui, sirianos. A gente poderia dizer, os sirianos são os nossos geneticistas. Geneticistas. Aqui. Então, isso foi o que a gente pegou de informação. Tá? Então, provavelmente... E esses dragões seriam o quê? Uma espécie de guardiões, algo assim? São seres, dragões, literalmente, a gente poderia dizer dragões sol central, sabe? Aqueles concílios dos dragões, são esses seres, altas hierarquias, tá? Só que eles não são, eles são dragões aquáticos, que têm uma estrutura assim, sei lá... Mas teria a ver com os draconianos reptilianos ou não? Não tem nada a ver, para que as pessoas não confundam. Não, eles têm a ver com os sirianos mesmo, só que são seres dragões. E eles vêm para atividades específicas. Isso aí, se eu não me engano, foi em janeiro que partilhamos essa informação. Então, a gente já recém está em fevereiro. Então, tem bastante transformação acontecendo aí. E é como se você vê que a gente tem que interconectar as informações. Essa coisa da vida marinha ser a primeira a adentrar na quinta dimensão, e você ter esses seres, dragões marinhos, vamos chamar assim, não sei se é a palavra certa, aquáticos, marinhos, mas vindo fazer também sirianos, buscando essa transformação de DNA, porque eles atuam com DNA, tudo também interligado. Será que teria... Você viu aonde eles estão atuando? Qual a parte do planeta? Não, eles não estavam dentro do planeta. Eles estavam, vamos dizer, circundando o planeta, muitos para essa atividade específica. Ou seja, assim, vamos dizer assim, que eles vieram fazer uma movimentação, tá? E eles iriam mergulhar em algum oceano para fazer essa transformação. Na verdade, é de lá, é como se a informação de lá sobe. Não que eles eu não sei, assim, eu tenho tido muitas informações a respeito da nossa placa mesoatlântica, da junção das duas placas tectônicas que a gente tem no meio do Oceano Atlântico. E, assim, alguma movimentação está acontecendo ali, ou de dissipação de energia, pode ser, porque eu acho que essas placas, na verdade, elas se afastam, elas não se chocam. Não é? Porque se você tentar, vamos dizer assim, você fecha os olhos e tenta imaginar o planeta com várias linhas, vamos dizer, a transferência de energia, ou até pegar vulcões, tudo está interligado em linhas. Então, quando você tem uma movimentação, eu já vi isso em projeção algumas vezes, é como se existe uma pressão do magma. Então, não é a placa se movimentando somente, é toda uma estrutura trabalhando interna, Então, quando esse magma ele pressiona, quando você tem uma inclinação do polo, magma pressionando, existem outras pressões externas vindo, influências externas também sendo colocadas ali, não é que a placa precisa se chocar ou ela precisa se afastar, mas ocorrem essas movimentações de liberação de energia, dissipação de energia. Então, a gente vai ter bastante disso, principalmente esse ano, é um ano 7, é um ano 7 dentro da transição planetária, dentro de um ápice. Então, muitas transformações devem estar ocorrendo. Acontecer. Eu sinto também transformações geofísicas mesmo do planeta. Também, todas, né? Todos os níveis, sentidos. A gente está aí, mas também se a gente está agora aqui encarnado, a gente sabia disso tudo, que estava para acontecer, a gente não está aqui à toa.
né? E eu sempre costumo falar para as pessoas que não importa, a gente não precisa nem saber o que está acontecendo, o mais importante é a gente estar bem conectado. Que caso aconteça, com certeza os nossos amigos do lado de lá vão colocar a gente no lugar certo, na hora certa, para o que for necessário, para que a gente possa fazer um trabalho. Se a gente tiver que estar no olho do furacão, a gente vai estar para poder ajudar as pessoas. Se a gente tiver que estar fora, no último momento, vão colocar a gente fora daquilo. Eu confio muito nisso, né? Eu também não tem muito, assim, a gente vê, eu pelo menos vejo às vezes algumas pessoas preocupadas, se precisam ir morar no mato, se precisam sair dos litorais, se precisam... Eu sempre digo assim, todo mundo tem um plano encarnatório, todo mundo tem isso que a gente está falando, um consciente. Então, o que mantém uma pessoa, vamos dizer, segura? Não existe, tá? Mas o que mantém uma pessoa segura? Seu campo de energia, seu consciente, sua vibração. Aí eu até brinquei um dia com uma pessoa, disse, não, porque eu vou morar lá no alto do morro, lá eu vou estar seguro. Aí você sobe lá e infarta lá em cima. Até chegar lá em cima, chega bufando e morre. Então, é aquela coisa do ser humano querer ter o controle das coisas. Existem magnetismos, aí a gente falou de magnetismos irresistíveis que vão levando a gente para... Então, o principal é nós nos mantermos tranquilos, serenos. Muitas pessoas vão precisar da gente em diversas oportunidades, momentos. Imagine, se você tem entendimento de muitos assuntos, outros não têm. Então, quando começa a cair estruturas, quando começa a ter movimentações no físico, que a gente quer que a transição ande. Então, algumas coisas precisam modificar, econômicas, sociais, a forma como se vive, tudo isso tende a modificar. Só que quando acontece, todo mundo tem medo. Como que eu vou fazer? Como que vai ser? Então, a gente vai ter. E as pessoas que estão mais por dentro vão ser faróis, que vão trazer essa calma, essa tranquilidade, a forma de entendimento. Então, eu, por exemplo, não concordo muito com esses assuntos quando vem assim, que precisa todo mundo, sabe, correr todo mundo para o mato, correr todo mundo para não sei onde. Subir as montanhas, né? Acredito que exista uma sincronicidade cósmica, universal, para que tudo vá indo também, se acomodando e fazendo a movimentação necessária. E eles trabalham com a sincronicidade muito forte. Quando a gente está alinhadinho, gente, tudo flui direitinho. Você nem espera, as coisas vão acontecendo. É só você estar bem conectado, que é assim, tudo vai se encaminhando para que aconteça do jeito que tem que acontecer com você. Então, é a gente acreditar nisso. Henrique, uma delícia estar com você aqui. A gente quer mais. Eu ia finalizar aqui dizendo isso, então, para as pessoas que, como eu disse, se faz sentido, né, se um pouquinho auxiliou, é isso, que deixem essas flutuações acontecerem de forma natural. Uma vez perguntado para a espiritualidade qual é a maior razão das problemáticas que a gente vive hoje, resistência. A gente coloca muitas vezes muita resistência em que tudo possa ser mais natural, mais harmônico. Então, fechando com essa mensagem dizendo, vamos deixar estar, vamos na velocidade de Deus. Tudo está certo, tudo vai andar como precisa andar. E gratidão também, Meire, por você ter me convidado para vir aqui no seu canal, seu espaço. Gratidão a todos também. Estou vendo aqui várias pessoas eu já conheço, outras novas também. E é um prazer sempre poder... Quem não conhece, eu acho difícil não conhecer ele, mas vai lá no canal do Henrique, segue ele também, ele tem muita coisa bacana. Olha, eu também, quando eu faço as lives assim, eu costumo trazer pessoas que tenham afinidade, né, com... A gente sente a sintonia, é aquilo que você falou, às vezes não é totalmente, mas você vai ouvindo, você vai vendo o trabalho, você acompanha, você vê que é legal, que te traz sentido também. O Henrique é uma dessas pessoas que traz muita informação que bate com as minhas informações, então vão lá no canal dele que vocês vão ver. Ele hoje terminou um trabalho maravilhoso. Henrique, eu confesso que eu não assisti todo dia, porque para mim... Sabe o que acontece? Eu tenho acordado às 3 horas da manhã, mas por incrível que pareça, eu tenho dormido às 5 e pouca, 5h20. Então, às vezes eu acordava às 3 e pouca e ficava querendo esperar para poder... Mas não adiantava. Quando era 5 e pouca, eu apagava.
Ele fez a limpeza daquela oração que eu coloquei até no meu canal, que eu falei que é poderosíssima, que é a oração do Arcanjo Miguel. Ele fez durante 21 dias, acordando todo dia às 5h30, né, Henrique? Às 5h30, ela começava, eu acordava às 4h. Ela finalizou hoje. E olha só que interessante, porque eu acordei às 4h de hoje. Eu não consigo dormir depois. Eu não consigo dormir cedo também. E estamos aqui, 22h40 para mim aqui agora, acordados. Aí, ainda bem, vamos dizer assim, nesse sentido meu, né, pensando em que ela acabou, porque realmente estava dormindo muito pouco. Mas deu tudo certo, foi assim, para mim, uma experiência incrível e para as pessoas que estavam lá, acredito que também. Então, não, faz uma limpeza, a oração é poderosa. Agora, a gente tem que estar preparado para a limpeza, para a transformação. Aqui em casa, eu contei para eles que eu gravei, porque um amigo meu, o Maurício Bock, ele queria fazer uma montagem, ele tinha uma música para fazer, e ele disse, Meire, grava na sua voz, por favor, a oração do Arcanjo Miguel, que eu vou fazer a montagem, que está até lá no meu canal. E quando eu terminei de gravar, de botar a minha voz, né, e enviei para ele, menino, foi uma explosão aqui em casa. Quem me acompanha viu, o meu piso da sala todo subiu. É lógico que a gente tem todo o fenômeno físico, de dilatação e tal, mas a energia, e o mais incrível, ele passou assim, foi em sentido da porta. Então, assim, o piso já estava realmente fisicamente sofrendo algum tipo de processo ali, né, de dilatação, de calor, de frio e tal. Mas a energia que passou foi a gota d'água para ele, puf, explodir toda. Então, é poderosíssimo. Ajuda, faz a limpeza, é uma energia muito forte, tira implante, tira tudo que a gente, né? E eu vi que, às vezes que eu consegui acompanhar você, que não foram muitas, confesso, mas eu ouvi o testemunho das pessoas, muito legal, no chat. Você vai fazer de novo. Agora, eu sei que o pessoal vai ter uma dúvida, e eu vi que ficou gravado no seu canal os 21 dias. Pode fazer depois, não é isso? Pode. Nada implica de fazer. São sempre atemporais, então, quando alguém quiser, pode estar iniciando. Tem pessoas que estão na metade, começaram depois, não tem problema, tá? Pode começar quando quiser. É porque uma dúvida comum. Você falou de energia, e eu estava me lembrando, quando eu canalizei o SRA, o Sistema Regenerador Ashtariano, eu desenhei ele à mão, e eu passei para uma pessoa levar ele para Photoshop, para essas coisas. E a pessoa, um dia eu vou gravar um vídeo contando essa história, dessas coisas que aconteceram com a pessoa também. Ela dizia coisas surreais, assim, que aconteciam enquanto ela estava trabalhando nesse projeto. Acontece. Eu estou até colocando aqui o pessoal que estava colocando aqui algumas coisas. E só uma última dúvida aí, você que faz. Pode fazer na quaresma? Pode. O que uma vez passaram, a única coisa de quaresma que passaram uma vez numa orientação era que era para a gente evitar de fazer a prece de Cáritas nesse período. Também não explicaram por quê. Só. A única coisa que passaram faz anos também. Então, viu? Vocês podem ir lá no canal dele. Tem os 21 dias, os vídeos estão lá, tá gravadinho. Se vocês quiserem fazer, acompanhe. De repente, você não precisa fazer necessariamente às 5h30. Você escolhe um outro horário que seja melhor para você, que já que está gravado. O Henrique se propôs a fazer 5h30, que é o horário que ele recebia, então ficou todo gravadinho às 5h30. Mas pode fazer em qualquer outro horário, né, Henrique? Isso. Só que o legal é você manter a disciplina de seguir aquele horário que você escolheu. Todo dia fazer direitinho e a limpeza acontece. De primeiro dá uma revolução, causa uma revolução. É bom a gente avisar. Dá uma mexida em tudo, porque realmente ela faz uma ebulição energética, né, para trazer justamente à tona tudo aquilo que você precisa limpar, transmutar, transformar, e aí depois você
fica mais leve para poder entrar no fluxo. É lógico que não adianta só fazer a oração e continuar sendo uma tranqueira de pessoa, né, Henrique? Xingando todo mundo no trânsito, fazendo... Exatamente, mas Não é vai um rolar. trabalho, ele vai começando aos poucos a ser feito. A pergunta que eu fiz até hoje, lá terminando a limpeza, foi para cada um avaliar como que isso foi, como que você iniciou e como está hoje, como que isso andou. A Rosângela comentando aí. O As pessoal, eu estou chaves colocando aqui caíram. para você ler. Ó, tem muito testemunho aqui do pessoal. E eu estou vendo que tem gente que me acompanha e que te acompanhou também e que fez a limpeza. Olha que bacana, viu? Uhum. É que muita gente do meu canal pedia para trazer você, para conversar, o pessoal que está aí comigo. Então foi bem legal, viu? Veio aqui, o Frank está falando que também, o Frank também tem a técnica da Silk, ó, que acontece também. Todas essas técnicas de limpeza, de alinhamento, a gente sabe que dá uma mexida boa, mas depois fica bem, fica tudo certo. Com certeza. É isso. Henrique, obrigada, de coração. E aí eu lembro do programa do Jô Soares, lembra quando ele se despedia, que todo mundo fazia assim, não era assim? Então, muito gostoso estar com você aqui, viu? Vamos fazer mais vezes, tá bom? Vamos. Você tendo disponibilidade, viu, gente? Tendo disponibilidade, ele vem para explicar mais um pouquinho para a gente e trazer essa energia linda, maravilhosa. Parabéns, que você realmente é um ser iluminado, assim, muito gostoso conversar com você, viu? Gratidão. Vamos combinar sim. Também fica o convite para você, quando quiser, passar lá no nosso canal também, para trazer os seus conhecimentos por lá. E a gente vai indo a gente fala nesse tocante de estarmos buscando essa evolução individual e conjunto. Então, gratidão. Bom, gente, obrigada. Uma excelente noite para vocês, bons voos, boas projeções, durmam bem. Né? Uma semana aí agora, depois do Carnaval, repleta de vitórias, de bênçãos para todo mundo. Vamos voltar aí reenergizados, né? Tá bom, Henrique, mais uma vez, gratidão. Frank, beijo. Daqui a pouquinho eu vou fofocar com o Frank. Não dorme não, hein, Frank? Frank, meu amigo, ele está aí acompanhando. Também outro ser lindo, tá? Obrigada, Henrique, de coração, viu? Gratidão e boa noite. E fiquemos com a luz, que é como eu sempre encerro. Beijos. Beijo.